Na sua opinião, Deus muda de ideia ou o livro foi escrito por humanos? A Bíblia tenta vender a imagem de um Deus perfeito, imutável e onisciente, mas quando a gente lê o texto com atenção, parece outra coisa. Um Deus que se arrepende, muda de opinião, ameaça destruir, depois volta atrás e muitos trechos afirmam que não muda. Isso soa como uma revelação divina, harmoniosa, soa como textos escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, tentando encaixar ideias que nem sempre combinam. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7, o próprio texto diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e que isso lhe pesou muito no coração. E em outras traduções, a ideia parece ainda mais direta. Deus ficou triste por ter criado a humanidade e decidiu destruí-la. Isso já cria um problema enorme para a imagem de um ser supostamente que sabe tudo desde o início. Depois em Êxodo, capítulo 32, versículo 14, o texto diz que o Senhor se arrependeu do mal que dissera e faria ao povo. Ou seja, primeiro Deus ameaça, depois alguém intercede. E então ele muda de decisão. Se ele realmente já sabia tudo, por que a ameaça precisa existir? E por que a decisão final depende de uma conversa? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, a contradição fica ainda mais explícita. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. O texto coloca na boca de Deus uma espécie de revisão de rota, como se ele tivesse feito um experimento ruim e agora estivesse corrigindo o próprio erro. Isso é muito mais parecido com narrativa humana do que com perfeição divina. E ao mesmo tempo, a própria Bíblia tenta apagar essa impressão em passagens como Malaquias capítulo 3, versículo 6, onde Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. E também Tiago capítulo 1, versículo 17, que reforça a ideia de que nele não há variação. Então o texto fica preso entre duas versões incompatíveis. De um lado, um Deus que muda de ideia, e do outro, um Deus que nunca muda. E esse é o ponto central, porque quando um livro afirma uma coisa e o contrário dela, a explicação mais simples não é o mistério divino, é que a gente está diante de uma coleção de tradições, revisões e teologias diferentes, costuradas como se fosse uma única voz. E a contradição não está só no personagem, está no próprio texto. E no final das contas, a pergunta correta não seria por que Deus muda de ideia. A pergunta seria por que um livro supostamente perfeito precisa falar de um Deus como alguém que se arrepende, volta atrás e corrige decisões. Porque se isso parece humano, talvez seja porque foi mesmo, né?